E aí, agora, tá tudo bem? Estão me ouvindo aí? Agora, então vamos sem microfone mesmo aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos sem microfone. Boa noite a todos. Hoje eu quero saudar a todos vocês e dizer que esse tema de hoje é um tema muito importante, né? Ele é um tema muito peculiar para todos nós, porque eu vejo que essa tem sido uma questão que hoje está tocando muito o coração das pessoas, as heranças do passado, né? As heranças familiares, as heranças tanto dos erros que cometeram ou dos erros que alguém cometeu, e parece que você herda isso por osmose, como se diz, osmose, como se diz. Mas eu quero hoje fazer essa meditação pautada na visão bíblica dela, né? Eu quero trabalhar o que a Bíblia realmente fala sobre isso, o que o nosso Senhor Jesus vai trazer sobre esse assunto, o que o Antigo e o Novo Testamento vão dizer sobre ele. Eu quero tratá-lo com uma seriedade pastoral, né? Diante desse assunto que é um assunto tão delicado e que tem tomado tantas vidas hoje em dia. E quero também lembrar para vocês que aqui, todas as segundas-feiras, continuaremos com esse espaço de bate-papo, de meditação nas Sagradas Escrituras e de temas sempre importantes e abertos para todos. Se você tem alguém a convidar, vá lá, convide. Estamos iniciando hoje esse... E eu quero saudar a todos que já estão aí, né? Ricardo Fialho, Murilo, Pati, Silvânia, Ana, Diogo, eu vi aí também Riso, Ivanildo. Então todos vocês que já chegaram, sejam bem-vindos. Luna está aí. Todos vocês que já chegaram e que estão chegando, sejam bem-vindos na graça e no amor do nosso Deus. Mas eu quero começar hoje orando, pedindo a Deus que Ele seja o centro dessa noite e que Ele traga uma palavra uma palavra vinda do Divino Espírito Santo. Boa noite, meu amado Mário, lá em Braga, Portugal. Deus te abençoe. Um abraço da Renata também, né? Então Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença essa noite. Eu quero te pedir que, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a palavra que saia dos meus lábios, da minha mente, na verdade, sejam direcionadas pelo Teu Divino Espírito Santo a cada coração que estará a nos ouvir nesse instante. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, nos fortalece, nos traz a Tua paz. Assim te oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Eu quero saudar a Alexandra Cruz, né? Ela está entrando agora, está completando idade nova hoje. Parabéns, que a graça de Deus esteja sobre sua vida de uma forma bem especial, tá bom? Eu quero começar hoje com um louvor, né? Um louvor bem bonito. Eu confesso para vocês que eu cresci ouvindo esse louvor e ele é bem pertinente para tudo aquilo que nós temos a falar aqui essa noite. Então, eu quero convidar vocês a ouvir esse louvor que se chama O Pão da Vida, de Cláudio Claro. Vamos lá? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões.
sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Esse, na verdade, é um louvor muito importante para aquilo que nós estaremos conversando hoje sobre esse tema da maldição hereditária. Vocês estão me ouvindo? Como é que está a transmissão aí, por favor? Me respondam. Como é que está a transmissão? Alguém está falando que não tá boa a transmissão hoje. Me ajudem aí, me deem o feedback. Vocês estão me escutando e recebendo as imagens tranquilamente? Me digam aí. Mas vamos lá. A verdade é que todos nós, constantemente, somos bombardeados pela ideia de maldições, né? Maldições que permeiam as nossas vidas. Às vezes, popularmente, nós ouvimos sobre pessoas que sofrem danos constantes na vida. A seguinte frase: parece que essa pessoa nasceu amaldiçoada, né? Parece que essa pessoa nasceu sobre o signo da maldição, da dor, do sofrimento, né? Inclusive, há pessoas que acreditam realmente que estão nessa vida especificamente para sofrer, né? Que o sofrimento, na verdade, é o motivo da própria existência. E é interessante que isso daí permeia o pensamento de religiões, permeia o pensamento de estruturas psicológicas, permeiam o pensamento até de filosofias. Essa ideia de que a vida é sofrimento, que de alguma forma viver é sofrer, né? E a única maneira de se libertar desse sofrimento, a única maneira de se libertar dessa prisão que é o próprio mundo que promove o sofrimento, é, de uma certa forma, desconectando-se disso,
né? Se tornando uma pessoa que despreza o próprio mundo, ou, de uma certa maneira, a própria morte, que é a chave da libertação de toda dor, de todo sofrimento. É interessante que o cristianismo nega esse pensamento. O cristianismo não entende assim. Para o cristianismo, a vida é uma dádiva. Viver é um presente de Deus. Desde o início, a Bíblia fala que a vida e o mundo são belos, né? Se você lê Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo em 6 dias. Todas as vezes que ele termina uma etapa dessa criação, há uma expressão, é bom, né? Que coisa bela, né? É como um autor, né? Um escultor, que quando termina a sua obra, ele olha e fica encantado. Quando Deus cria o homem, ele diz, é muito bom, né? Quando Deus cria o ser humano, ele diz, é muito bom. Então, o pensamento bíblico, o pensamento cristão, judaico-cristão, né, é pautado pela ideia de que a vida é um presente de Deus. A vida é uma graça dada a Deus para todos os seres que vivem. E principalmente a consciência, porque aí é uma outra coisa interessante. Muitas filosofias e muitas religiões atribuem ao sofrimento a própria consciência que o homem tem de si, né? A ideia de que quando o homem percebe quem ele é, os seus limites, os seus sofrimentos, ele entra num mundo de desespero, ele entra num mundo de agonia, ele entra num mundo de angústia, né? Há um filósofo, por exemplo, que é pai de uma escola chamada existencialismo, que ele vai dizer que a própria consciência de si, a própria percepção de que eu vivo e de quem eu sou neste mundo, já me traz a condição de angustiado. Quando eu abro os olhos e percebo o universo, quando eu abro os olhos e percebo a infinitude das coisas, e eu, essa pessoa pequena, frágil, incapaz, eu já sou tomado pela angústia, pelo desespero, né? Então, o olhar de várias escolas filosóficas, psicológicas e de várias religiões é que a vida seria esse desespero. Mas o cristianismo não entende assim. Inclusive Jesus diz assim, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Eu não vou tirar vocês do mundo. Eu vou dar a vocês a possibilidade de viverem no mundo e viverem em paz, ok? Então, a primeira coisa a destacar aqui é que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo não entendem a vida como um sofrimento, não entendem a vida como uma prisão. O que gera para o cristianismo e para o judaísmo o sofrimento é o pecado, é o distanciar-se de Deus, é o distanciar-se da vontade de Deus, é o distanciar-se da bondade que Deus gerou para nós. Aí sim nós somos tomados pelo sofrimento. Aquilo que na teologia cristã chama-se de pecado original. Essa separação, essa morte espiritual do homem em relação a Deus. Mas vamos lá. Por quê? Ou o que pensa essa ideia de maldição hereditária? Eu quero trazer para vocês 3 olhares aqui. O primeiro olhar é o olhar oriental, o qual denomina essa ideia de maldição hereditária por karma. E o que seria o karma? Seria aquilo que nós herdamos da nossa própria vida passada, digamos, para o pensamento oriental.
Para o pensamento oriental, você vive uma série de reencarnações, de retornos do espírito. O corpo é apenas um instrumento, o corpo é apenas um cavalo que, de uma certa maneira, serve a um espírito, e quando este corpo morre e o espírito o deixa, desencarna, ele vai voltar a encarnar-se outra vez e vai trazer consigo os pesos da consequência dos seus atos e das suas escolhas na vida anterior. Esse é o pensamento oriental do karma. A ideia de que eu trago justamente as minhas maldições, eu trago os meus sofrimentos como um karma, como um peso que eu preciso expiar na minha vida para merecer, de uma certa forma, uma oportunidade, de uma certa forma evoluir, né? A ideia de evolução espiritual. O que a Bíblia não abraça isso, né? A Bíblia nos mostra constantemente que ao homem é reservado viver uma única vez. Hebreus fala sobre isso. A vós é dado viver uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo, né? Jesus conta, inclusive, uma parábola chamada do rico e de Lázaro, né? E que a Bíblia diz que Jesus diz que aqueles que estão lá, eles não voltam e nem têm contato com os de cá, né? Os de cá têm, na verdade, os profetas e as próprias escrituras que vão, de uma certa forma, ensinar a eles a viver aqui. Então, os mortos não se comunicam com os vivos e nem voltam para cá. Isso está em Lucas, no capítulo 16, os versos de 19 a 31. Né? Então, não há o retorno de lá para cá. O bem que você precisa fazer, as escolhas que você precisa fazer, os perdões que você precisa pedir, as confissões que você precisa fazer, precisam ser feitas aqui. Hoje é o tempo, né? Mas, nessa filosofia do karma, vive-se a ideia de que você volta para pagar os seus pecados, para pagar os seus erros, para pagar... E necessariamente, nessa filosofia, não há perdão. A filosofia do karma, o pensamento karmático, não lida com o aspecto do perdão. Se você errou, necessariamente você terá que pagar. Se você plantou, você necessariamente vai colher. Ainda que você se arrependa, ainda que você quebrante-se, mas não tem meio termo. Semeou, precisa colher. Semeou, precisa receber de volta, né? Então, essa ideia é a primeira ideia que eu quero demonstrar aqui, como essa ideia de maldição hereditária. Essa ideia de que você necessariamente tem que sofrer. Você necessariamente tem que pagar pelos erros que você cometeu numa vida anterior. Né? É interessante. Não há perdão dentro desse olhar. Não há perdão dentro dessa espiritualidade. Não há o quebrantamento. Um abraço aí para o meu amado reverendo Marcelo Mateus. Deus te abençoe, filho. Seja bem-vindo, viu? Vamos marcar aí uma dessas segundas-feiras para a gente fazer uma live juntos, um bate-papo aqui. Então, dentro desse pensamento karmático, não há perdão. Você tem que... E se explica, inclusive, que você está vivendo todos os sofrimentos que você esteja vivendo aqui
para pagar esses erros do passado e não tem meio termo. Você vai ter que enfrentá-lo, né? Então, o primeiro pensamento dessa maldição hereditária seria assim. Um outro pensamento, pasmem, nasceu dentro da igreja evangélica. Alguns pensadores evangélicos que propuseram a ideia de uma percepção de bênção e maldição, trazendo a perspectiva dessa vida que vai ser pautada pelo signo da maldição. E no Brasil, um escritor chamado Jorge Linhares escreveu um livro chamado Bênção e Maldição, e a tese desse livro se tornou muito famosa há uns 30 anos atrás e criou toda uma lógica teológica em torno disso. A tese era o seguinte: quando eu falo e amaldiçoo alguém com as minhas palavras, eu estou autorizando, principalmente se eu for hierarquia na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, eu sou pai, eu sou tio, eu sou chefe. Se eu tenho uma hierarquia na vida dessas pessoas e eu digo qualquer palavra de maldição, eu estou autorizando o diabo. Isso aqui está escrito no livro do Jorge Linhares. Eu estou autorizando o diabo por ter autoridade na vida dessas pessoas para causar dano à vida do amaldiçoado. Então, digamos, eu era bebê, a minha mãe amanheceu com a cabeça virada, amanheceu com a TPM, e ela chegou lá no berço e disse assim: você vai ser um amaldiçoado. Ou numa briga, ou num desencontro, eu vou lá e digo: você é um amaldiçoado, você vai morrer, seu condenado. A teoria do Jorge Linhares, que, como diz aí o Mateus, é um louco, né? Era de que a sua palavra tem o poder de atrelar a maldição àquela pessoa que você está amaldiçoando. É o poder da palavra, que é uma filosofia barata que está ainda hoje em voga. As suas palavras têm poder, né? Aquilo que você diz se transforma em realidade. Isso é uma profunda heresia, é um profundo engano. O único que quando fala acontece é Deus. As minhas palavras são ressonâncias da palavra dele, ou então palavras ao vento. Eu não possuo poder nas minhas palavras de criar ou destruir a vida de alguém, a não ser que essa pessoa dê às minhas palavras na sua vida uma autoridade. Se elas permitirem que essas palavras se transformem em prisão e acreditarem nisso, ao invés de acreditarem na palavra do Senhor. Atrelado a isso, nasceu uma ideia de pensamento positivo, confissão positiva. Então, a ideia de que suas palavras têm poder. Então você chega em determinado lugar e diz: eu tomo posse, isso é meu. A partir de agora, essa vida vai ser isso, isso e isso. A partir de agora, eu determino que nesse ventre tenha vida. E essa foi uma linha que trilhou nas igrejas evangélicas, repito, durante o início da década de 90. E fez muito sucesso. A ideia de que suas palavras têm poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Um terceiro aspecto sobre essa questão da maldição que está sendo ensinada é uma teoria que se transformou hoje numa terapia bem conhecida, que é a constelação familiar. E eu quero aqui dizer para vocês que respeito de uma forma muito nobre a escolha que você fizer para ter como visão de mundo, mas aqui estou expondo a visão bíblica
o pensamento espiritual cristão em torno dos pensamentos que aqui estou trazendo para vocês. Essa questão da constelação familiar nasce do escrito de um ex-padre, né, um alemão, né, Berchter Hellinger, que foi padre durante um bom tempo e que, com 16 anos de idade, ele foi enviado para a África do Sul, né, para as tribos Zulus, ali onde ele contemplou, né, alguns costumes e rituais daquela tribo, né, em relação à questão dos antepassados. E ali havia o costume de fazer um tipo de um psicodrama, né, como se chama na psicologia, que era a ideia de reviver um encontro com um antepassado, com um morto, com aquela pessoa que morreu. Era como se você trouxesse aquela pessoa para a cena, num aspecto de um teatro, de um palco, e voltasse a conversar com ela, voltasse a ter um encontro com ela, e vivesse ali, de uma certa forma, os princípios do espiritismo. Se você lembra, ou se você assistiu, esse psicodrama está bem presente no livro A Caverna, e no filme A Caverna. Essa ideia de voltar a conversar com os mortos, ainda que seja na sua própria mente, ainda que seja na sua própria imaginação. Mas o ponto principal da constelação familiar é a ideia, é a doutrina de que nós herdamos dos nossos pais e da nossa família, do ambiente onde vivemos, todo o mal, todo o pecado, todos os sentimentos negativos, todas as dores, tudo aquilo que aquele ambiente promoveu. E vivemos quase que presos àquilo dali, né? Vivemos quase que acorrentados àquela realidade. Mas no sentido de só podermos nos libertar dela se resolvermos as nossas questões com esse antepassado. A ideia de que nós precisamos, de uma certa forma, voltar a conversar com aqueles que morreram, voltar a conviver com os sofrimentos que eles nos causaram na figura hipotética, né, teatral desses personagens, para que a gente possa perdoá-lo. É a ideia infantil de que nós só podemos exercer o perdão se, de uma certa forma dramática ou psicodramática, nós tivermos um encontro e podermos exercer isso na mente, no palco da mente. E é interessante, esses três pensamentos geraram e ainda geram prisão para muitas vidas. Tanto essa ideia de que você está aqui para sofrer algo do seu passado, seja numa outra vida, seja num erro que você nem tenha consciência, mas que você precisa pagar esse preço, porque você plantou e você vai colher. Seja nessa percepção de que uma palavra dita por uma pessoa que está acima de você numa hierarquia, uma maldição sobre sua vida, lhe subjuga, lhe prende a isso. Seja nessa ideia de que nós vivemos numa áurea de dores, de sofrimentos, de maldições dos nossos antepassados, que nós não poderemos sair deles se não resolvermos com estes próprios personagens, ainda que numa dimensão psicodramática. Estes três pensamentos são pensamentos antibíblicos e são pensamentos destruidores da alma humana. Amados, a palavra do Senhor não nos coloca sobre o jugo de
nada do nosso passado. Óbvio que nós somos seres que temos 3 estruturas em nós. Nós temos a estrutura biológica, nós somos seres biológicos. Por exemplo, eu sou condenado biologicamente a ser careca. Não tem meio termo. A não ser que eu faça esse implante que virou moda ultimamente. E estruturalmente eu herdei coisas do meu pai e da minha mãe. E óbvio que conhecer a estrutura deles, conhecer algumas coisas que eles viveram, algumas doenças que eles tiveram, algumas limitações que eles tiveram, pode trazer para mim a percepção de coisas que eu posso resolver hoje na minha estrutura biológica. Há uma outra percepção também, que eu tenho um relacionamento psicológico. Óbvio que as dores e os sofrimentos que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, aquilo que eu observei, aquilo que eu sofri, os afetos que me afetaram, obviamente, eles são heranças da minha estrutura psicológica. Determinadas coisas, quando se apresentarem, já vão abrir percepções. Uma palavra, uma cena, uma data. Imagine alguém que sofreu durante a vida toda violência sexual ou qualquer outro tipo de violência, e aí casa, e de repente o seu cônjuge vai lá e cria um cenário que traz toda aquela herança psicológica, todo aquele campo de dor para o presente. O que acontece? Obviamente, essa é uma dor que é revivida, que se torna presente porque ela está lá no campo psicológico. Porque ela está lá dentro. Nem trabalho aqui com a hipótese desse inconsciente freudiano que hoje boa parte das escolas modernas contemporâneas já começam a desfazê-lo. Mas eu falo do mundo de lembrança, de memórias que nos afetam. E tem o aspecto espiritual. Espiritualmente, as alianças que fizemos, que fizeram por nós, que os nossos pais fizeram, sim, geram consequências na nossa espiritualidade. Uma pessoa que cresceu aprendendo sobre coisas equivocadas em relação às Sagradas Escrituras, em relação a uma visão cristã, óbvio que espiritualmente vão carregar uma herança que precisa ser libertada, curada, transformada. Então, nessas 3 áreas, sim, nós precisamos levar em consideração as heranças do passado: biológica, psicológica e espiritual. E o que é que a gente pode perceber? Cristo pode fazer uma intervenção nas heranças biológicas e transformá-las? Sim. Cristo pode trazer cura para as dores e memórias que geram prisões e sofrimentos psicológicos? Sim, com certeza, ele faz isso todos os dias. Pessoas que são curadas e transformadas pela presença de Cristo nele e conseguem perdoar aqueles que os feriu e conseguem se libertar de um passado que não é esquecido, ok, mas é profundamente transformado a partir da decisão de perdão. O que é perdoar? É esquecer? Não. É decidir dar ao outro que mereceria a morte, que mereceria o sofrimento, que mereceria a vingança, que mereceria a retribuição, o karma. É decidir dar ao outro o perdão
de permitir, mesmo quando ele merecia morrer, ele continuar vivo, mesmo quando ele merecia ser esquecido, ele ser amado. Perdão é dar ao outro aquilo que ele não merecia. Mas diante o arrependimento dele, diante o quebrantamento dele, o meu coração, perante o perdão que também eu recebi de Cristo, oferece-lhe o perdão. E eu digo mais, há uma categoria ainda muito mais forte dentro do Evangelho. O perdão a gente oferta àquele que se arrependeu. A misericórdia a gente oferta àquele que ainda está na miséria. Aquele que ainda não reconheceu os seus erros. Nós estamos precisando viver um tempo misericordioso. Nós estamos precisando viver relações misericordiosas. A misericórdia é oferecida para aquele que ainda não se quebrantou. É por isso que é um escândalo esse conceito evangélico. A misericórdia quebra a lógica karmática, quebra a lógica das constelações, quebra a lógica de bênção e maldição através da palavra. Um coração misericordioso é forte em Cristo para superar as próprias dores do seu passado. E quando a gente vai para o nível de perdão, isso é ainda mais forte. O perdão arromba todas as cadeias da alma. Alguém que consegue perdoar verdadeiramente abre todas as grades que está presa dentro delas. Agora prestem atenção. Perdão não é coisa fácil. Nem pode ser precipitado no aspecto de não ser aprofundado, pensado, amado e decidido. Misericórdia é preciso ser ofertado a todos. Perdão é a quem se arrependeu. Aqui está uma coisa interessante. Eu também não posso julgar quem se arrependeu. Mas aquele que bater a minha porta pedindo perdão, eu preciso e devo oferecê-lo. Então, amados, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão se justificando ou procurando justificativa para alinharem tantos sofrimentos causados por ressentimentos, causado pela pequenez de não crescerem, de não se tornarem pessoas maduras e decidirem virar a página do passado. Homens e mulheres que todas as manhãs abrem um caderninho lá com as péssimas notícias da vida e leem: quando eu era criança, o meu pai e minha mãe me maltratou, o meu irmão nunca me deu uma chance, eu nunca fui querida, eu nunca fui amada, eu nunca tive uma festa de aniversário, eu nunca, e isso vai alimentando a alma e fazendo essas pessoas viverem dentro de um calabouço da própria miséria. Mas eu sei que outras pessoas podem estar pensando assim: eu não vivo assim, pastor, eu não me alimento disso, pastor, mas constantemente eu sou tomado por tragédia. Eu sou uma pessoa que amo, eu sou uma pessoa que contribuo, eu sou uma pessoa que sirvo, mas aí de repente vem uma tragédia e leva embora aquela pessoa que eu amo. Vem uma tragédia e eu perco não sei o quê. Vem uma tragédia e... Aí sim, me explique isso agora. Porque eu sou uma pessoa feliz, pra frente, mas eu nunca consigo ficar em pé. Sabe por quê? Porque sempre levo uma rasteira. Sempre levo uma rasteira.
Olha, eu sei sim, amado, amada, e que tem coisas que nos surpreendem, que tem coisas que nos pegam de surpresa, que são inexplicáveis para o nosso coração. Às vezes, a gente perde uma pessoa que a gente ama, e nós não estávamos preparados para isso. E a gente fica o tempo todo se perguntando: Deus, por que você fez isso comigo? Por que você permitiu que essa pessoa entrasse na minha vida? Por que você me deu esse filho? Por que você me deu esse esposo? Por que você me deu esse amigo? E agora ele não está mais aqui. Amados, nós somos seres humanos limitados. A vida é um sopro. Eu estou aqui hoje, amanhã não posso estar. E é assim com todas as pessoas ao nosso redor. Agora prestem atenção. As pessoas não são finitas. Quando as pessoas fecham os olhos aqui, elas abrem diante de Deus na eternidade. E se nós perdemos alguém que amamos, perdemos a sua existência, perdemos o seu ser aqui, mas não a pessoa eterna que ela é. E muitas vezes a gente não compreende os desígnios de Deus. Eu já contei aqui e vou repetir. Num dia mais difícil de minha vida, eu vi ali a minha mãe numa UTI de um hospital, num estado já terminal. E no dia anterior eu estava na igreja orando a Deus. E eu dizia: Senhor, cura a minha mãe. Eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim: você está orando errado. E na hora eu falei com o Espírito Santo e eu disse para ele: que história é essa? Você está dizendo que então que eu tenho que orar para minha mãe morrer? E ele repetiu: você está orando errado. E eu fiquei em silêncio por um tempo, pensando o que significava aquela resposta. E compreendi. E eu disse: Senhor, faça a tua vontade na vida da minha mãe. No outro dia, depois de 18 anos de vida, eu tinha 18 anos, depois de dores e conflitos nessa relação, naquela UTI, eu a ouvi, de uma forma até milagrosa, falar de perdão. Eu fiz a oração do Pai Nosso, e quando saí de lá, ela faleceu. Deus a levou para si. Sabe, amados, nós estamos acreditando de verdade que a vida é só isso. Nós estamos acreditando de verdade que a vida é apenas as contas que nós pagamos, os carros que nós compramos, as comidas que nós comemos. E nós esquecemos que a vida é muito mais do que isso. A vida é a plenitude da eternidade diante de Cristo. E óbvio, quem não gostaria de ter a pessoa que você ama por anos e anos ao seu lado? Quem não gostaria de ver um filho crescer, completar todas as idades, se formar na universidade, ter a sua vida plena? Quem não gostaria de comemorar todas as festas de um casamento juntos? Mas às vezes nós não contemplamos isso, porém, isso não significa que somos amaldiçoados por isso. Isso significa que nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus, mas Ele consegue. Porém, a nossa vida precisa ser uma continuidade. As pessoas que nós amamos e perdemos no caminho, elas com certeza, se pudessem dizer alguma coisa para nós, elas diriam: meu amor, continue vivendo. Seja feliz. Seja a melhor esposa, o melhor esposo que você puder ser para alguém. Seja a melhor mãe, o melhor pai para um outro filho. Seja o melhor amigo que você puder construir e você estará honrando a minha memória. Certa feita eu fui pregar uma família de 8 filhos e a matriarca pegou o microfone e disse para mim naquela manhã, e disse para todos que estavam lá, tinham mais de 200 pessoas, era uma festa da família, e ela disse assim: hoje eu decido voltar a amar os meus filhos
Há 8 anos eu perdi um dos meus filhos. E durante esses 8 anos eu fui uma pessoa profundamente amarga. Eu perguntava a Deus por quê? E simplesmente eu perdi o crescimento dos outros filhos. E hoje eu peço perdão a eles e volto a ser a mãe que eles precisam. Sabe, amado, entregue a vida de quem você perdeu a Cristo. Na verdade, devolva. Davi nos ensinou isso. Davi perdeu o primeiro filho com Batseba. Ele passou 7 dias orando por aquela criança. A criança estava doente, convalescida, mas ao 7º dia ela morreu. E Davi se levanta e reorganiza as coisas. E sabe o que é que acontece? Os servos de Davi dizem, não entendi. Enquanto o filho estava lá na cama, ele passou ali orando. Agora que morreu, não entendi porque ele se levantou. Davi diz assim, amigos, um dia eu irei ter com ele. Porém, ele não poderá vir ter comigo mais. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu tenho um sermão feito desse texto. Aí Davi faz uma sequência de atos. A Bíblia diz assim, se levantou, tomou um banho, trocou de roupa, perfumou-se, foi ao templo orar, alimentou-se, voltou e fez amor com Batseba e engravidou-a. E ela ficou grávida de Salomão. Retoma a vida. Pare de viver sobre esse signo da maldição. Como o cântico que começamos, Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, as nossas culpas. Perdoe aquele que feriu você. Olha só, eu tenho algumas expressões bíblicas aqui para a gente chegar à parte final dessa coisa. Êxodo, no capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6, ele tem uma expressão que eu amo extraordinariamente. Ele diz assim, Êxodo, capítulo 20, deixa eu ver, a página da Bíblia está bem coladinha aqui. Ok. Êxodo capítulo 20, versos de 5 a 6. Não adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou Deus, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vejam, aí muitas pessoas param aqui, tá vendo? Isso aqui é a maldição hereditária. Deus visita a maldade dos pais até a 3ª geração. Mas olha o que diz. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que coisa. A maldição vem até a 3ª geração. A misericórdia vem até 1000 gerações. O amor de Deus sempre é uma medida maior. A segunda chance em Deus sempre é maior. A restauração em Deus sempre é maior. Deus não é um Deus de vingança, de maldição, de karma, de constelações. Deus é um Deus de amor que todos os dias renova a possibilidade de amarmos, de sermos felizes, de sermos curados, de sermos restaurados, de inclusive refazermos os erros do nosso passado. Eu e você não somos refém dos nossos próprios erros ou dos erros que outras pessoas, outras gerações geraram e fizeram por nós. Retome a vida. Olha, por exemplo,
o que diz o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, lá no capítulo 18, verso 1 a 4. E esse versículo é muito importante. Esse versículo deve ser anotado e lembrado todos os dias na sua vida. Versículo 1, capítulo 18 de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não é o profeta que está dizendo, é Deus. Que tem de vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotoaram. Olha só, o profeta está dizendo que Deus está reclamando do povo, porque eles fizeram deste provérbio uma verdade. Porque eles estão acreditando que os dentes dos filhos nasceram podres porque os pais comeram uvas verdes. Aí, olha só o que Deus diz. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais darei esse provérbio em Israel. Jamais permitirei essas ideias absurdas no meu povo. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Sou eu que cuido de todas as gerações. Sou eu que tenho o poder de quebrar as lógicas karmáticas do retorno, do sofrimento, da dor. E olha como o texto termina. A alma que pecar, essa morrerá. Sabe onde está a escolha de mudar isso? Em suas mãos, nas minhas mãos. Óbvio que nós precisaremos de ajuda, de amor, de oração, de intercessão, de terapia, para resolvermos problemas emocionais, afetivos, para nos libertarmos de pensamentos destruidores do futuro, do passado. Óbvio que nós precisaremos da cura do Espírito Santo diante de feridas na alma. Mas prestem atenção. Está em nós a decisão de nos levantarmos e andarmos, de reconstruirmos a nossa história, de sermos pessoas novas. Amados, os nossos pais devem trazer memórias dos seus erros, no sentido de não vamos repetir isso, dos seus acertos, vamos honrá-los. Não uma prisão onde a gente tenta justificar a nossa incapacidade atualmente de nos maturarmos e crescermos e olharmos para frente. Não é fácil. Precisaremos de cura. Precisaremos de libertação. Precisaremos de amigos espirituais, verdadeiros. Precisaremos de comunidade. E não esqueçam, sabe qual é a melhor definição de igreja? Um hospital cheio de doente, onde todo mundo está querendo remédio. Eu quero terminar lendo Gálatas. O apóstolo Paulo foi quem escreveu isso. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós, em nosso lugar. A maldição minha, a maldição sua, o preço que eu e você tínhamos que pagar, o karma que nós tínhamos que pagar, a
prisão constelar que nós tínhamos que viver foi vencida. Na cruz de Cristo estava o meu nome e todos os meus pecados. Na cruz de Cristo está a cura para todas as feridas que os meus pais, sejam por omissões, sejam por excessos, sejam por violência, sejam por que for, causaram em mim. Eu não sou refém deste passado. Eu não sou escravo deste passado. Cristo me libertou e sabe qual é a promessa dele? A partir de agora, é o que diz o versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Toda maldição foi quebrada, meu filho, minha filha. Pare de viver sobre este signo destes pais, desta família, deste catimbó que fizeram para você, ou que você mesmo participou, seja lá o que maldição seja, que signo seja. Ah, porque eu já morreu muita gente na minha família. Ah, porque eu perdi as pessoas que eu amava. Ok, você perdeu, mas sabe quem você não perdeu? A você. Então reconstrua, seja um monumento para essa família, seja faça valer a pena cada lágrima, cada dor, cada sangue, cada passo que os seus pais deram. E se eles foram seus próprios algozes, honre-os e faça da sua vida uma vida de transformação. Seja um pai abençoador para os seus filhos. Seja uma pessoa transformadora para as que estão ao seu lado. Tenha a missão, inclusive, de resgatar corações feridos. Seja um instrumento para Deus deste mundo. Acabe com essa ideia de que sua vida é uma maldição. Acabe com esse sofrimento, porque Deus fez você para ser glória para Ele neste mundo. Você é um instrumento de glória de Deus. Isso me faz lembrar o jovem cego que Jesus encontra no caminho. Os discípulos olham para ele, isso está no Evangelho segundo São João, capítulo 9. Os discípulos olham para aquele homem e fazem uma pergunta a Jesus. Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim? O primeiro grupo que nós falamos aqui diria: ele é assim porque ele está pagando o pecado das gerações antigas. O segundo grupo diria: alguém deu uma palavra de maldição na vida dele e ele ficou cego. O terceiro grupo diria: ele está sobre o signo dos antepassados de sua tribo, de sua família. Mas sabe o que foi que Jesus disse? Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Sabe o que é que Cristo está dizendo? Nos nossos limites, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nós não podemos ficar escondidos lá atrás. Precisamos transformá-los. Precisamos permitir que Deus transforme todo esse sofrimento, toda essa dor em glória neste mundo, em superação neste mundo, em vitória neste mundo. E ainda que chegamos a morrer, que seja para a glória de Deus. Você não é amaldiçoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as maldições, todas as prisões, todas as dores, todos os sofrimentos foram levados na cruz de Cristo. Você é livre, viva para a glória dele. Amém. Bom começo de semana. Até a próxima segunda-feira.